Olá, galera, tudo bem? Beleza? Estamos iniciando nossa aula, nossa primeira aula aqui do canal do YouTube, canal do professor Alex Romero, ARL Linguagens para você, tá bom? Bem, estamos começando, então algumas coisas aí eu estou aprendendo literalmente mexendo e fuçando aqui esses programas, tá bom? Eu escolhi a aula de hoje praticando figuras de linguagem porque é um assunto muito recorrente, tanto nos vestibulares como no Enem, tá bom? E normalmente não são questões difíceis, mas aí é que tá. Qual é a dificuldade, então? São muitas figuras de linguagem, gente. São mais de 50. Eu vou trabalhar umas 20 aqui com vocês, que são as mais comuns nas provas, tudo bem? Depois vai estar à disposição de vocês uma lista para você treinar depois de assistir essa aula de hoje, tudo bem? Aí eu vou preparar uma aulazinha resolvendo cada questão da lista, comentando cada alternativa para você. Beleza? Bom, primeira observação que eu quero fazer com vocês é encaixar a figura de linguagem dentro do assunto especificamente do Enem. Recursos expressivos e linguísticos, pessoal. O que seria isso daí? Ó, observe bem aqui, ó. Estilística, tá bom? Estilística. Estilística é um assunto, é um ramo da língua portuguesa. Figuras de linguagem, funções da linguagem, aliás, funções, nossa aula número 2, tá bom? Vou preparar lá para você. Outro assunto muito recorrente na prova são as funções da linguagem, tá? Muitas vezes você vai utilizar os recursos expressivos para dar sentido aos textos, aos diversos textos. Os gêneros textuais. Então, numa tirinha você vai encontrar a figura de linguagem, num texto verbal, num poema, num infográfico. Né? Você vai ter diversas possibilidades, até no texto jornalístico. Claro que é muito mais comum figuras de linguagem em textos literários, textos artísticos, mas nada impede de um jornalista usar uma ironia, usar uma hipérbole, usar até mesmo metáfora, tudo bem? Então são diversos recursos expressivos e linguísticos usados nos mais diversos gêneros textuais. Bom, aqui você tem os efeitos de sentido, uma outra aula que a gente vai trabalhar, né? Polissemia, ambiguidade, duplo sentido, homônimo, parônimo, é outro papo que a gente vai ver, mas saiba que são recursos linguísticos e também expressivos, linguísticos que estão estruturados na língua portuguesa, tá? Tem aqui a polissemia, que o Enem já cobrou 2 vezes, foi resposta de questão. Polissemia, não existe literatura sem polissemia. Polissemia tem como sinônimo conotação e também plurissignificação, tá bom? Ironia, humor e reflexão. Vamos pegar aqui humor e reflexão. São exemplos de recursos expressivos, ou seja, que dão sentido. Às vezes o cara produz um texto para você perceber nele o humor. Uma charge, uma tirinha, um cartoon. Né? Às vezes é para causar em você uma reflexão. Pode ser uma propaganda, pode ser um infográfico, pode ser até mesmo um poema. Então são exemplos de recursos expressivos que você pode encontrar, tá bom? Bom, agora a gente vai entrar nas figuras de linguagem. Pessoal, prestar bem atenção. Eu coloquei, como eu falei, umas 20 mais cobradas. Depois você vai, obviamente, tirar suas dúvidas comigo lá na lista. Eu começo por essas duas figuras aqui interessantes que trabalham com aspecto de sonoridade. Os livros costumam dividir as figuras de linguagem em classificações. Figuras de pensamento, figuras de som, figuras de construção. Nós vamos abordar as figuras assim diretamente, sem ter esse detalhezinho, que isso não é nem mais importante na hora de estudar para a prova, não, tá bom? Mas a sonância e a literação, olha só, trabalha com a palavra repetição. Isso aqui é muito importante, ó, repetição. No caso da assonância de sons vocálicos, no caso da literação de sons consonantais. Exemplo: Soana da cama, da cana, fulana, bacana, Soana de Amsterdã. Observe que a letra A, a sonoridade do A, é muito efusiva, é muito marcante. Quando você tem isso diversas vezes, como nesse trecho da música do Chico Buarque, só lembrando que essa barrazinha aqui para indicar que isso aqui é verso, né? Então era para estar um embaixo do outro, mas aí eu deixei na horizontal. E essa sonoridade da letra A você chama de assonância. Já a literação é você repetir sons consonantais. Lembra da língua do P? As meninas aí já lembram, né, que tinha esse código da língua do P, né? Mas pode ser de diversas formas, né? Ó. Brancas bacantes bêbadas o beijam. Um verso do Cruz e Souza. Nossa, o simbolismo adora trabalhar a literação e a assonância. Tá? Daqui a pouco você vai ver também a paronomásia, que tem a ver com os sons. 3 tigres tristes para 3 pratos de trigo, 3 pratos de trigo para 3 tigres tristes. Até para falar rápido aí é complicado. Um exercício aí, fale rapidamente isso daí. Então aqui eu tenho um exemplo de assonância e um exemplo de aliteração. Aqui eu tenho uma letra de música, Cajuína, uma bela letra do Caetano Veloso, já teve no vestibular aqui da Universidade Federal, e eles colocaram na questão esse belo poema que virou música, e destacado aí, eu vejo só o destaque aí
em ina. Então, existimos, a que será que se destina? Aí eu tenho pequenina, sina, ilumina, nordestina, fina, retina, teresina. Eu tenho um exemplo aqui das duas figuras. Aliás, é muito comum as duas estarem juntas. Claro que se na questão quiser destacar a resposta como a literação, vai estar lá sublinhado ou em negrito as consoantes. E se quiserem assonância, no caso as vogais. Nesse caso de cajuíno eu tenho as duas figuras simultaneamente, beleza? Bom, agora vamos para as figuras de repetição, mas de palavras, não é mais de som. Né? Temos a anáfora, muito conhecida, quando você repete palavras ou termos no início de cada verso. Observe que esse terceto aqui, que é um fragmento de um poema do Drummond, começa sempre com a partícula si. Ó. Se você gritasse, se você sentisse, se você tocasse o meu coração. Detalhe, se eu destacasse aqui em gritasse, sentisse e tocasse o S, seria a literação, né? Beleza? Mas o foco aqui é a anáfora, que é você repetir palavras no início de verso ou de frases, tá bom? Eu tenho o oposto, porque a anáfora é no início, a epístrofe é no final. Então seria aí, ó, belo poema do um dos heterônimos de Fernando Pessoa. Não sou nada, nunca serei nada, não quero ser nada. A palavra nada aparece na posição última de cada verso. Isso é um exemplo de epístrofe. Outra figura de repetição é a epizeux, que nome esquisito, né? Epizeux. A anáfora repete no início, a epístrofe no final. A epizeux é seguida, ou seja, logo depois da palavra em si. Seus olhos verdes, verdes. Olha o Gonçalves Dias. Isso é para dar uma ênfase na expressão, tá bom? Vamos lembrar que figuras de linguagem você não vai usar na redação lá. Se for fazer isso, vai ser entre aspas, tá? Porque isso aqui é para recursos, são recursos expressivos. Então são para textos para dar um sentido, para trabalhar a semântica, beleza? Claro que numa notícia jornalística você pode usar uma metáfora, uma ironia, sem nenhum problema, uma hipérbole, que é exagero e por aí vai. Mas o normal é usar em textos artísticos, tá? Propaganda, na literatura como um todo, nas artes, tá bom? Epizeux, talvez interjetivo, verso, verso, tá aí o Mário Faustino. Anáfora no começo, epístrofe no final, epizeux seguidamente. Tem mais duas aqui, tá? Olha essa daqui que interessante, mais uma, quiasmo. Esse nome você, em algum momento, na biologia, na genética, no do cromossomo X e tal, olha só, eles que copiaram, tá? Eles se apropriaram da palavra quiasmo para usar lá na genética, tá bom? Um abraço para os professores de biologia aí, professor Antenor, professor Tássio, professor Chicão, professor Manuel Júnior, né? Galera de biologia aí também, logicamente, para todos os colegas de biologia que estão acompanhando a gente. Quiasmo, inversão de termos iguais formando um X. Meu Deus, que estranho, só você vendo mesmo, tá? Ele corava e tremia. O verso seguinte, tremia e corava eu. Forma um X. Olha aí, entendeu o X agora? Tá bom? E esse exemplo que é um clássico, né? No meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. Veja que caminho e pedra formam um X. E isso chama-se quiasmo. Então, anáfora no começo, epístrofe no final, epizeux seguidamente e quiasmo formando um X. Veja que para ter quiasmo eu tenho que ter dois versos, para que a repetição forme um cruzamento. Tudo bem? Beleza? Bom, nossa sétima figura de linguagem é a antítese. E vou trabalhar ela junto com o paradoxo. São duas figuras muito comuns em vestibulares, comuns no barroco, uma escola que usa muito, que trabalha com as contradições e as oposições, e às vezes dá para você confundir um pouquinho, tá? Vamos lá. Primeiro observar, gente, que tem palavras que têm o seu antônimo natural. Lembra da palavra antônimo? Quente, frio. Alto, baixo. Feio, Alex Almeida. Brincando, tá bom? Observe. Oposição natural. O paradoxo, para existir, não basta ter uma oposição natural. Preciso que as frases ou versos elas sejam trabalhadas de forma que, num segundo momento, numa segunda oração, num segundo verso, haja uma contraposição, uma contradição da ideia do primeiro. Mas vamos começar com a antítese, que é mais simples, que são só palavras opostas. Olha esse verso aqui, tá? Olha esse pedaço, aliás, de frase de Antônio Vieira. Desculpe-me por ter sido longo, porque não tive tempo de ser breve. Ou seja, longo e breve são palavras opostas. É uma antítese. Olha o Vinícius, riso e pranto. Rir e chorar. Antítese. Luz e escuro, né? Podia ser luz com noite, luz com escura. As duas expressões são antagônicas, antitéticas, oposição. Tudo bem? Olhe que o paradoxo eu preciso trabalhar melhor, porque vai ser uma contradição, tá?
uma afirmação seguida de uma negação. Tenho tudo nas mãos, mas não tenho nada. A segunda oração, ela nega a primeira. Mesmo eu tendo tudo e nada que são oposição, então seria uma antítese, por que eu vou chamar de paradoxo? Pela construção semântica, ter a intenção de que a segunda oração, né, ou o segundo verso, contradiz o primeiro. O mito é o nada que é tudo, Fernando Pessoa. Letras de música tem muito, né? E cada vez que eu fujo, eu me aproximo mais. Olha, o segundo momento, como é que você está fugindo e está se aproximando? Isso é contradição, isso é contrassenso. Isso vai contra a lógica, tá? O fogo tudo queimava, mas nada aquecia. Humberto Gessinger tem belos paradoxos. Né? Somos suspeitos de um crime perfeito, mas crimes perfeitos não deixam suspeitos. Então veja que a segunda parte nega a primeira. Então, antítese, uma oposição simples de palavras, paradoxo. Preciso ter duas orações, então vou procurar os verbozinhos aí, duas orações ou dois versos, sendo que o segundo vai contradizer a ideia do primeiro. Lembrei do Camões, né? É ferida que dói e não se sente. Como é que dói e você não vai sentir, gente? Paradoxo. Avançando, mais um tema aqui. Temos agora a antonomásia. Antonomásia e perífrase são figuras que eram consideradas tipos de metonímia. Eu já vou falar da metonímia, tá? Antonomásia é quando você, em vez de usar o nome da pessoa, pode ser normalmente uma personalidade, né? Alguém mais famoso, você troca por uma marca, pode ser até um apelido. Por exemplo, os mais comuns, né? Eu tenho o poeta dos escravos, se refere a Castro Alves. Então, quando eu falo o poeta dos escravos, é uma antonomásia de Castro Alves. A Virgem dos Lábios de Mel é uma antonomásia de Iracema, uma personagem. Eu tenho aqui, por exemplo, o rei do futebol, para se referir a Pelé, patrono do Exército Brasileiro, Duque de Caxias, o Águia de Aia, que é o Rui Barbosa, e por aí vai, são vários os exemplos. O que é a perífrase? A mesma ideia, o mesmo raciocínio. Só que em vez de ser nome de pessoas ou personagens, vai ser nome de uma cidade, de um estado, de uma região. Nossa cidade verde, Teresina, né? Capital do Sol, Fortaleza, Veneza brasileira, Recife, Terra do Sol Nascente, Japão, Terra da Garoa, São Paulo, cidade maravilhosa, Rio de Janeiro. Ou seja, você substitui o nome do local, da cidade, estado, do país, por uma marca, alguma coisa que identifica. Ilha do Amor, por exemplo, São Luís. Tudo bem? Beleza? Mais uma. Catacrese. Nossa, é uma figura horrível. Por que ela é considerada uma figura horrível, cara? Porque ela usa uma expressão já desgastada, é uma chamada metáfora desgastada. Tudo bem? Eu tenho aqui, por exemplo, a expressão pé da mesa, né? Arrancar a cabeça do dedo jogando bola, a gente sempre usa essa expressão, né? Então já são expressões desgastadas. Teto salarial, como é que eu vou usar teto? Então catacrese é você desgastar metáforas. Então são vários exemplos. Asa da xícara, céu da boca e por aí vai. É claro que deve ser sempre evitado, porque já é uma metáfora bem desgastada mesmo. Próxima figura da gente, uma figura difícil, tá? Elipse, e ela tem uma parceira dela, uma similar chamada zeugma. Por que é uma figura difícil a elipse, gente? Tá? Porque você vai ter que observar um termo que está subtendido. Está nas entrelinhas, ele não está escrito, ele não aparece lá na frase. Você vai ter que tentar, pelo contexto, pela sua interpretação, sacar o que estaria faltando, tá? A praia deserta, ninguém àquela hora na rua. O que está faltando? O verbo estava. Então, a praia deserta, ninguém estava àquela hora na rua. Você omite. Isso é um recurso que escritores fazem. Então, escritores muito bons, eles usam muito esse recurso. Você tem que tomar muito cuidado quando vai ler o Machado de Assis, quando vai ler um Guimarães Rosa, uma Clarice Lispector, tá? Um José Saramago, que é o português, são escritores que gostam de usar todos os recursos possíveis, e a elipse é uma delas. Mas nas poesias também tem, tá bom? Na casa vazia, nenhum sinal de vida. Na casa vazia, não havia nenhum sinal de vida. Então está subtendido o não havia. Tudo bem? Então, é um termo que não está lá, que você vai ter que ler. O zeugma. O zeugma é um pouquinho mais fácil. Porque o zeugma, pelo menos, aparece uma vez a palavra. Então está aqui, por exemplo, esse trecho aqui do Milor Fernandes. O galo come milho, o urubu, esterco. O que foi omitido, né? O verbo come. Já apareceu a primeira vez. Então ele omite na segunda vez. Tá? A vírgulazinha normalmente ajuda. Quase sempre tem a vírgula para ajudar você. Então o zeugma é um tipo de elipse. Se a elipse não aparece de jeito nenhum, o zeugma aparece pelo menos uma vez a palavra ou expressão e ela fica subtendida no segundo momento. Ele prefere cinema, eu
Teatro. Nossos bosques têm mais vida, nossa vida, mais amores. Até o hino nacional que aproveitou essa parte do Gonçalves Dias manteve o Zeugma, né? Nossa vida no teu seio, mais amores. Também omitiu aí o verbo tem, tá bom? 14ª figura, prosopopeia ou personificação. Nossa, muito comum, galera, muito comum. Atribuir características humanas, sentimentos, ou a animais ou a seres inanimados, tá bom? Plantas, por exemplo, tá? Ela é bastante comum. Bom, tem regiões do Brasil que usam o nome personificação. Para nós aqui é mais comum prosopopeia, tá? Mas no caso do Enem, ela apareceu só uma vez e foi o nome personificação que apareceu, que é mais comum no sul, inclusive. Isso tá no sudeste também. Mas é a mesma coisa. Meu cachorro me sorriu latindo. Imagina, o cachorro não pode sorrir latindo, né? Ah, pois o meu gatinho faz isso. Tá de brincadeira, né? Você vai ficando doido. Ela está... Ela está ardente? Não vai, né? O peixinho silencioso e levemente melancólico. Então, a ação de melancolia é uma ação humana. Você não pode atribuir isso a um peixe, tá? Um frio... Opa, tossezinha ainda dá. Resquício, né? Da gripezinha básica. Um frio inteligente percorria o jardim. Tinha que ser Clarice Lispector, né, gente? Tinha que ser. Frio não pode ser inteligente, então é uma ação humana, tá? 15ª figura, sinestesia, muito comum no simbolismo. As sensações, né? O olfato, o tato, a visão, o paladar. Então você cruzar esses sentidos, sensações num verso ou numa frase, você estará fazendo a sinestesia, muito comum lá no simbolismo. O grito escuro da meia-noite. Nossa. Grito, audição. Escuro, visão. 2 sentidos, sinestesia. Uma palavra branca e fria. Ora, branca, né? Inclusive tem um prosopopeia, que a palavra não pode ser branca. Mas por que fica sinestesia aqui? Porque eu tenho a ação do branco que trabalha com o sentido da visão e fria que seria o tato. O delicioso aroma do amor. Olha que belíssimo, né? Delicioso. Eu tenho aí a ideia do paladar. Aroma, o olfato. Um áspero sabor de indiferença. Mais 2 aí, o tato e também o paladar. 16ª figura, outra figura difícil, mais comum em concursos, né? Em vestibulares, assim. Se bem que a FUVEST já cobrou, tá? Na coluta, você quebrar a expectativa de uma frase. Você vai falar uma coisa, vai escrever uma coisa, depois, no segundo momento, quebra-se a lógica dessa oração, dessa frase. Galerinha, é coisa para escritores mais difíceis. Tá, Clarice, Guimarães, Graciliano Ramos, tem que ficar muito atento para entender. Há uma quebra sintática, fica meio estranho a oração. Tá bem? Ó, a vida, não sei realmente se ela vale alguma coisa. Você vai escrever, não, mas também tem uma vírgula que é para ajudar, né? Ele, nada podia assustar. Você percebe que está faltando alguma coisa. Mas nesse caso, será que seria a mesma coisa de eu trabalhar a elipse? O que, é que você acha? Não, porque eu não sei o que está subentendido aqui. Porque é uma quebra, né? Você começa com uma situação e você quebra semanticamente e sintaticamente o que vem a dizer. Tudo bem? Fica sem sentido, digamos assim. Ok? Próxima, 17ª, a metonímia. São vários tipos de metonímia. Autor pela obra, parte pelo todo, né? São várias as possibilidades. A ideia é de você fazer uma construção de sentidos, tá? Às vezes por contiguidade, ou seja, aproximação, ou fazer uma complementação mesmo. Aqui eu peguei, por exemplo, nosso amigo, nosso grande professor Marcos Vilhena. O professor Marcos Vilhena já completou 59 primaveras. Primaveras todo ano tem, então a relação de primaveras com idade. Então você está fazendo uma relação de sentido, uma troca de relação de sentido. O meu irmãozinho adora Danone, aí é a marca pelo produto, né? Igual Maisena, né? Que a gente usa muito, igual Nescau, né? Ele adora ler Fernando Pessoa, você não lê o Fernando, você lê a obra, então é o autor pela obra. E não tinha teto em que se abrigasse. Nesse caso, o teto aqui é a ideia de moradia, de casa. Então, é uma parte da casa está usando como um todo, tá bom? Próxima figura. 18ª, paronomásia, galera. Paro, semelhante, nomes, sons, nomes, semelhante, sons. A paronomásia, parente da aliteração da assonância, ocorre quando você tem sons muito próximos. Inclusive, você não pode usar isso na redação. Lá vai gerar uma cacofonia e vira um vício de linguagem. O foco aqui é figuras de linguagem, tá? Eu tenho aqui, por exemplo, do povo nas vilas, nas favelas, nas filas. Sou mulato, lato, no sentido lato. Coloquei também aqui um verso
do Gregório de Matos. Para a tropa do trapo, vaza tripa. E mais não digo porque a musa topa, nhapa, epa, ipa, opa, upa. Então, muitas palavrinhas com sons próximos. Então, isso dá uma paronomase. Você deve estar se perguntando, mas aí também tem a literação e tem a assonância. Exatamente. Quando você tem um texto a literação e a assonância junto, isso vai gerar uma terceira figura paronomase. Tudo vai depender do que a questão vai querer. Se a questão quiser que seja mais paronomásia, vai dar algum destaque, assim como a literação e também a assonância. Vamos pro finalzinho agora. Vamos para eufemismo, suavizar uma expressão forte, né? Isso é muito comum quando você quer falar da morte. Os poetas usam muito isso, tá? Eles adormeceram para sempre. Tá? É uma forma de você suavizar uma expressão, muito comum em vários estilos literários, tá? E aqui é o eufemismo, né? Ele fez um desfalque no banco. Roubou, gente. É que você não quer chocar. Você quer fazer um jornalismo mais light, né? Então você usa uma série de eufemismos, tá bom? Temos a 20ª, gradação, sequência de ideias, né? Se ele estiver zangado, vai xingar, gritar, chorar. E temos aqui agora, eu coloquei para vocês aqui alguns exemplos em versos, tá bom? Vamos acompanhar. Peguei aqui um poema do Gregório de Matos. Pois para perdoar-me estáis despertos, e por não condenar-me estáis fechados. Eu tenho duas antíteses, desperto e fechado, porque desperto aqui dá a ideia de aberto. Perdoar e condenar são opostos. Dá uma antítese, não dá um paradoxo, porque a segunda oração está contradizendo a primeira. Tá? Aqui eu tenho um exemplo de anáfora, a voz, a voz, a voz, e o mi 3 vezes no final do terceto, ocorre aí o que você tem, o que? A epístrofe, que é a repetição no final. Coloquei aqui uma apóstrofe, que eu não tinha falado, quando você faz o uso do vocativo, uma invocação ou vocativo, oh meu Deus, né? Castrovas faz muito isso. Né? Divinos olhos, que é metáfora. A metáfora é a figura mãe da literatura, é a polissemia, é você usar um termo no lugar de outro para poder fazer uma comparação implícita. Se a metáfora tiver um conectivo, o como, o mais do que, o que nem, que é uma expressão bem coloquial, aí deixa de ser metáfora, passa a ser comparação, tá? Amor é um fogo que arde sem se ver. Amor ser um fogo, isso é uma metáfora. O que amor tem a ver com fogo, né? Agora, se o Camus tivesse dito amor é como um fogo que arde sem se ver, aí seria uma comparação, tá bom? Hipérbole é exagero, muito comum no barroco e no romantismo, tanto sangue, né? Meu Deus, é um tanto sangue. Um pouquinho a pessoa dá aquela exagerada. E aqui, ó, nessa cruz sacrossanta descobertos, você tem um exemplo aí de aliteração. Beleza, pessoal? Bom, acompanhe essa aula de novo, tá tudo lá no canal. Inscreva-se no canal, professor Alex Homero, ARL Linguagens para você. Vou deixar à disposição também uma lista em PDF para você tentar responder. Eu vou gravar depois para vocês. Acompanhem a resolução dessa lista para você tirar as suas dúvidas. Tudo bem, galera? Um grande abraço!